Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Eu quero chamar a tua atenção aqui para essas notícias agora, do finalzinho da tarde, começo da noite, para um assunto de extrema importância e para a repetição de uma frase que eu tenho dito para você já há bastante tempo. O grande segredo nesse momento, com as instituições dominadas por homens de caráter duvidoso, é a gente fazer a pessoa errada, no lugar errado, fazer a coisa certa. E essa é a chave para que o golpe que se tentou dar de ontem para hoje na Lava Jato, retirando as investigações que envolvem Lula das mãos de Sérgio Moro, virem um contragolpe da justiça nesses que tentaram aplicar o golpe. Parece tudo muito confuso, mas não é, eu vou explicar para você. Pois muito bem, quem é o investigado dessa história? É um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o ex-presidente que foi quase ministro e que agora é um quase presidiário. Ele é o investigado da operação. Ele foi o grampeado a mando de Sérgio Moro e os áudios de interesse público foram publicizados porque Sérgio Moro é irretocável na aplicabilidade da lei. Pois muito bem, esse é um ponto. Teori Zavascki, usando de uma teoria mais antiga do judiciário, dizendo que não poderia se divulgar os áudios porque ora vai causar uma confusão, porque tem gente com foro privilegiado no meio, mandou que Sérgio Moro encaminhasse tudo para o STF, né? E decretou sigilo imediatamente em relação a esses autos que já foram publicizados, a gente já viu, já ouviu, já sabe o que aconteceu, já viu a negociata. O que esses áudios mostram? Uma figura com foro privilegiado, Dilma, e os ministros que também têm foro, né? Que usou desta prerrogativa e que não estava grampeada, negociando com um camarada que não tem foro privilegiado, Lula, e que estava sendo investigado. Lula é o investigado. Pois muito bem, Dilma estava no lugar errado, na hora errada, para a sorte da nação, e foi pega com a boca na botija, tentando negociar esse ministério para salvar Lula da cadeia, ou seja, obstrução da justiça. Ponto. Os áudios chegaram até o STF, chegarão às mãos do STF, chegarão às mãos de Teori Zavascki. Pois muito bem. O AGU, Advogado-Geral da União, seu José Eduardo Cardoso, fez um pedido, né, para que tudo isso fosse remetido para o Supremo, e um pedido como se a cliente dele, Dilma Rousseff, fosse a investigada. Mas Dilma ainda não é a investigada. Qual é o X da questão agora? É a sociedade pressionar para que imediatamente a Procuradoria-Geral da República abra uma investigação e ofereça denúncia à presidente Dilma Rousseff. Ora, preste atenção, os áudios que mostram a maracutaia, que mostram a obstrução da justiça, que mostram que Dilma negociou com Lula uma cadeira no mais alto cargo público depois da presidência da República para salvá-lo da cadeia, para salvá-lo das mãos de Sérgio Moro, estão lá, estarão nas mãos de Teori Zavascki, estarão já na instância do foro privilegiado. Lula não tem foro privilegiado, portanto agora é hora da oposição exigir imediatamente que Dilma seja investigada, que Dilma Rousseff passe desse momento em que ela está tentando ser a protagonista defendendo Lula, que passe a ser a investigada, e as provas já estão lá, as provas já estão nas mãos do STF, porque o próprio Teori Zavascki pediu essas provas das mãos de Sérgio Moro. Isso é fazer com que a pessoa errada, no lugar errado, faça a coisa certa. O próprio Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, olha, se arrastou e se arrastou e se arrastou para pedir com que houvesse a abertura de uma investigação em cima de Dilma Rousseff. Hoje, um pouco mais cedo, ele mandou, olha, ele comunicou ao STF, fez uma petição, olha, a gente tem que investigar o Temer, o Aécio, né, colocou lá uma lista de gente, e a Dilma Rousseff, o Lula também, e a Dilma Rousseff. Depois que tudo saltou aos olhos, é muito claro, não tem como fugir de uma investigação em cima da presidente da República, que está com os dias contados porque será empichada. Ponto. Agora, as provas já estão lá, gente. Prestem atenção. As provas já estão lá. Nós temos agora a faca e o queijo na mão para inverter esse golpe que a AGU, a mando da presidente Dilma, a mando do ex-presidente Lula, deu na nação brasileira. É hora agora de pressionar imediatamente. A oposição precisa, mais do que ficar mandando recadinho, entrando com ações por isso e por aquilo, entrar imediatamente. Não até com essa ação que foi hoje um pouco mais cedo, ajuizada lá na PGR, mas uma ação
clara, dizendo o seguinte, muito bem, Dilma não era a investigada. A AGU entrou com uma defesa envolvendo Dilma, que não era investigada, alegando que havia alguém com foro privilegiado que foi grampeado. Pois bem, estes grampos, que não eram para Dilma, mas que ela foi pega com a boca na botija, foram encaminhados para o STF. As provas estão lá. Dilma foi grampeada. Dilma negociou o ministério, que a Procuradoria-Geral da República abra imediatamente um processo contra Dilma Rousseff e que use as provas que foram conseguidas legalmente pelo juiz Sérgio Moro. E aí, minha gente, é água abaixo, água morro abaixo, água ladeira abaixo. Essa é a questão para conseguir fazer com que o golpe vire um contragolpe no inimigo. Pra gente fechar aqui, ainda nesse assunto, hoje um pouco mais cedo, a presidente Dilma Rousseff, eu até anotei aqui algumas frases dela, ela disse o seguinte, numa coletiva, olha, vazaram uma conversa minha com o presidente Lula, isto é uma violência contra mim, é uma violência com o que está acontecendo comigo, uma violência contra o Estado Democrático de Direito. Gente, preste atenção no tamanho da inversão de valores. A mulher usando a caneta da presidência da República, sentando na cadeira da presidência da República, tenta negociar para barrar uma investigação judicial, tenta negociar o ministério, negocia, entrega, nomeia, dá posse. A justiça suspende essa posse. É um homem que tinha um pedido de prisão preventiva já nas costas. Há um homem que é investigado numa Operação Lava Jato, que tem a mulher investigada, os 2 filhos investigados. Pois ainda assim, Dilma vai e faz a negociação. E diz que é uma violência publicizar os áudios que são de interesse público. É do meu interesse, é do seu interesse. Dilma alega que a privacidade dela foi exposta. Não há privacidade de Dilma Rousseff quando a presidente da República usa do cargo para cometer crimes, para tentar obstruir a justiça. Não há privacidade. A senhora não estava em sua casa de namorico com alguém. A senhora estava negociando o maior ministério do governo para livrar um homem da cadeia. E esse homem é o homem que lhe colocou no poder. E é o homem que montou, segundo a justiça, o esquema do mensalão e do petrolão. Não há privacidade nesse caso. Quem disse isso? Ives Gandra Martins, que é um grande jurista com quem eu conversei ontem. Eu vou trazer, aliás, já na segunda-feira, uma grande entrevista com ele. Vale a pena, porque ele entra nas entranhas mesmo. Ele absorve nas entranhas do impeachment e mostra como o processo vai ser levado agora na Câmara dos Deputados. Gente, para salvar Lula da cadeia, Dilma fez tudo. Para se salvar da cadeia, Lula fez tudo. E agora o governo cometeu um ato falho, o AGU cometeu um ato falho e é preciso reverter isso imediatamente. Atenção, oposição! Atenção, movimentos de rua! É hora de imediatamente pressionar por uma ação contra a presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque as provas já estão lá. E foi o próprio Teori Zavascki que conseguiu essas provas, que tirou das mãos de Sérgio Moro. Então, que Lula volte a ser investigado por Sérgio Moro, mas que Dilma caia imediatamente nos braços da Procuradoria-Geral da República, que agora não vai poder voltar atrás, porque a nação está do lado da lei. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu trago mais informações o tempo todo, você sabe, você me acompanha aqui no meu canal, a hashtag Veja Joyce, o Veja Joyce aqui no YouTube e também as informações que eu coloco para você na minha fanpage, claro, também pelo Twitter. Estamos lá em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu quero agradecer mais uma vez aqui, porque, uau, gente, 10 dias aqui no canal e já estamos com quase 100 mil inscritos. Isso é um recorde no Brasil, ainda mais quando se trata de um canal em que a gente fala de assuntos sérios, né? A gente não tá falando aqui de piadinha, de bobagem, nem nada disso. É assunto sério. Em 10 dias, quase 100 mil inscritos. Contagem regressiva, hein? Antes de 2 semanas, estamos chegando aí aos 100 mil inscritos. Eu quero dedicar esse sucesso a você. Muito obrigada e a gente se fala hoje ainda, dependendo das notícias, ou amanhã cedinho.